Nos últimos 100 anos, na famosa região conhecida como Triângulo das Bermudas, aproximadamente 100 embarcações e aeronaves desapareceram inexplicavelmente. Enquanto cientistas tentam identificar a causa por trás desses misteriosos desaparecimentos e grandes desastres nessa área, fenômenos semelhantes surgiram em diferentes partes do mundo. Isso levanta a questão de que se há algo mais perigoso do que o Triângulo das Bermudas. Muitas dessas mensagens são registradas nas caixas pretas de aeronaves que caíram em circunstâncias misteriosas dentro do vasto território abrangido pelo Triângulo das Bermudas, que se estende das Ilhas Bermudas à Flórida e Porto Rico, totalizando cerca de 805 mil quilômetros quadrados, uma área equivalente a mais de 2 vezes o tamanho do Japão. Além disso, o Triângulo das Bermudas abriga o ponto mais profundo do Oceano Atlântico, o Milwaukee Depth, que é semelhante ao tamanho do Monte Kilimanjaro, em profundidade. Portanto, não é surpreendente que partes de muitas embarcações e aeronaves desaparecidas nessa região ainda não tenham sido localizadas. No entanto, mesmo quando os pesquisadores conseguiram localizar os navios desaparecidos, as descobertas muitas vezes deixavam perplexidade. Por exemplo, em 1944, a Marinha dos Estados Unidos encontrou um navio americano chamado Rubicon nas proximidades da Flórida, no Triângulo das Bermudas. Este navio havia perdido todo o contato um mês antes e foi dado como desaparecido. No entanto, ele foi encontrado saindo de Cuba em direção a Havana. Isso deixou todos perplexos, pois até então acreditava-se que o navio tinha afundado. Os parentes dos passageiros ficaram confusos e desesperados, tentando entender o que havia acontecido com seus entes queridos. Os militares rapidamente perceberam que o navio estava em boas condições e agiram prontamente para resgatar as pessoas a bordo. No entanto, mesmo que mais de 300 pessoas devessem estar a bordo, surpreendentemente, apenas um cão apareceu no convés. Não havia uma única alma humana a ser encontrada, e todos os pertencentes e suprimentos alimentares permaneceram intocados, como se os passageiros tivessem desaparecido do navio em um instante. Este não é um caso isolado, pois anteriormente ocorreu uma situação semelhante com o navio Amizade Rosália, que estava indo da Germânia para a Havana em 1940 e foi encontrado nas águas do Mar do Sargasso, perto das Bermudas. O tempo no navio dentro do Triângulo das Bermudas parecia ter sido congelado, com o almoço ainda pronto na cozinha, aguardando os marinheiros. No entanto, não havia nenhuma pessoa a bordo, apenas um canário faminto cantando em sua gaiola. Uma história semelhante ocorreu com um navio americano chamado Mary Celeste em 1872. Ele estava a caminho de Nova York para a Itália, passando pelo Triângulo das Bermudas, e foi encontrado apenas um ano depois, próximo aos Açores. No anterior, encontraram tesouros intocados na cabine do capitão, assim como um gato sobrevivente. No entanto, a própria tripulação parecia ter desaparecido completamente. Isso levanta a questão mais perturbadora. Tão preocupante é o fato de que essa misteriosa ocorrência não se limita apenas ao mar, mas também se estende aos céus. Em 1945, durante um exercício de rotina, o voo 19, composto por um esquadrão de 5 bombardeiros torpedeiros da Marinha dos Estados Unidos, simplesmente desapareceu em circunstâncias inexplicáveis sobre as águas mais rasas compartilhadas. A teoria de uma falha simultânea em todas as 5 aeronaves parece ser impossível de conceber, especialmente porque foram minuciosamente testadas antes da partida. Além disso, há lacunas lógicas ainda mais intrigantes na história de um avião Beechcraft Bonanza que decolou da ilha de Andros, nas Bahamas, em 4 de dezembro de 1970, com piloto e 2 passageiros a bordo, indo em direção à costa da Flórida. Eles tinham a distância de 400 km para percorrer, o que normalmente levaria 90 minutos a voo, a uma altitude de 3.500 metros. Durante o voo, o piloto avistou uma nuvem de forma cilíndrica, de dimensões colossais, com um diâmetro de mais de 1 km e um comprimento aparentemente finito. Dada a anormalidade da nuvem, o piloto não teve escolha senão atravessá-la.
Quando a aeronave entrou na nuvem, a escuridão tomou conta repentinamente, seguidas por flashes brilhantes que iluminaram tudo ao redor. No entanto, o piloto afirmou que não se tratava de relâmpagos. Ele chegou a pensar que estava prestes a perder a vida, mas após cerca de 1 minuto, vislumbrou uma luz no final do túnel, formado pela nuvem, que começou a se estreitar. Nesse momento, todos os dispositivos eletrônicos da aeronave pararam de funcionar. A agulha da bússola girou descontroladamente e o piloto teve a sensação de peso zero. Subitamente, a aeronave emergiu das nuvens e, ao mesmo tempo, ficou evidente que estavam em um lugar totalmente desconhecido. Quando o avião estava praticamente em Miami, apenas 47 minutos após a decolagem, algo incomum aconteceu. O avião havia consumido muito menos combustível do que o esperado, deixando todos a bordo perplexos, pois não tinha ideia de como havia chegado tão rapidamente. No entanto, essa não é a história mais enigmática deste dia. A narrativa mais inexplicável é sobre a perda do voo 914 da Pan American World Airways em 2 de julho de 1955, com 57 passageiros a bordo. O avião partiu de Nova York, com destino a Miami, programado para pousar 3 horas depois, mas de repente desapareceu de todos os radares. Seus destroços nunca foram encontrados e por um longo tempo acreditou-se que a aeronave havia caído com todos a bordo, perdendo a vida. No entanto, 37 anos depois, o jornal semanal World News publicou uma história extraordinária. Em 9 de setembro, relatou que, de repente, o aeroporto Caracas, na Venezuela, detectou um ponto no radar, como se um avião tivesse surgido do nada, após um longo período de inexistência. Quando o piloto do avião entrou em contato com a torre, ele estava confuso, pois precisava chegar ao aeroporto de Miami até as 9h55 do dia 2 de julho de 1955. No entanto, foi informado de que o ano era 1992. O capitão entrou em pânico e, sem esperar autorização, reiniciou os motores e decolou, desaparecendo novamente nos radares. Embora esses incidentes dentro do Triângulo das Bermudas sejam misteriosos, o World News, conhecido por criar histórias sensacionalistas, geralmente com explicações paranormais para vários incidentes nos Estados Unidos e em todo o mundo, provavelmente estava apenas buscando manchetes emocionantes para atrair mais leitores. No entanto, os cientistas continuam investigando essa região perigosa, esforçando-se para encontrar explicações científicas para as catástrofes que ocorrem aqui, em vez de recorrer a teorias do sobrenatural. Essas foram as últimas palavras do piloto do voo N3808H, registradas em 28 de junho de 1980. Desde então, o avião e sua tripulação são considerados desaparecidos dentro do enigmático Triângulo das Bermudas. No entanto, o mistério em torno desse incidente persiste, já que ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquele dia. Os pilotos frequentemente relatam terem sido assustados por objetos no céu enquanto voavam na área do Triângulo das Bermudas. Embora muitos cientistas tenham tentado resolver o enigma desse local misterioso no oceano, cada um deles possui sua própria teoria. Alguns pesquisadores sugerem que os naufrágios nessa área podem ser atribuídos a um grande número de sombras e recifes, mas essa teoria foi mais relevante em tempos passados, quando navios de madeira cruzavam o oceano. Com os modernos equipamentos de navios, esse não é mais um problema sério. Outros pesquisadores estão intrigados com as massas de bolhas nas águas do Triângulo das Bermudas, que surgem a partir de rachaduras nas placas tectônicas. Segundo eles, essas bolhas são de gás metano explosivo, que se transforma em bolhas gigantes ao atingir a superfície, podendo destruir ou até mesmo engolir um navio inteiro. No entanto, essa teoria não explica os casos em que alguns navios desapareceram no Triângulo das Bermudas e foram encontrados posteriormente. Além disso, há uma teoria relacionada a aviões. Um meteorologista chamado Steven Miller observou imagens de satélite da NASA que mostravam nuvens hexagonais com bordas retas sobre o Triângulo das Bermudas. Miller sugere que essas nuvens podem gerar algo chamado bombas aéreas, que são correntes de vento extremamente fortes, com velocidade de até 300 km por hora, capazes de afundar até mesmo um navio grande ou causar a queda de uma aeronave em questão de minutos. No entanto, para confirmar essa teoria, são necessárias mais observações, pois as imagens não mostram evidências de funis nas nuvens, através dos quais o ar é direcionado para baixo.
O Triângulo das Bermudas se tornou famoso devido a uma série de investigações na mídia, documentários e filmes. Como resultado, até mesmo pessoas comuns estão tentando desvendar o mistério por conta própria. Por exemplo, em um artigo sobre o Triângulo, um indivíduo chamado J.D. Hunsaker apresentou sua própria teoria. Ele explica por que não apenas navios, mas também aviões desaparecem no Triângulo. A ideia de Hunsaker é que durante a viagem marítima de Cristóvão Colombo, em 1492, ele observou um flash no céu. Em seu diário, há registro de que o céu de repente ficou brilhante e a bússola começou a se comportar de maneira estranha. Hunsaker sugere que esse flash poderia ter sido causado por um asteroide magnético. Como aviões e navios são feitos de metal, eles poderiam ser atraídos para o fundo do oceano, devido à atração magnética desse corpo celeste. Embora a ciência tenha encontrado asteroides com seus próprios campos magnéticos, Hunsaker observa que, se um objeto desse caísse no oceano no século XV, os registros disso teriam sido preservados, não apenas no Diário de Colombo, mas também em outros documentos da época. Além disso, Colombo teria sentido o efeito magnético do asteroide e possivelmente teria morrido em um tsunami gigante. Gostaria de saber o que achou do vídeo? Deixe seu like e comente ideias, que iremos dar os créditos nos próximos vídeos. Separamos esses conteúdos para você assistir. Se você for novo por aqui, lhe convido a se inscrever no canal. Um grande abraço e até mais!